Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. E acompanhe a leitura da palavra de Deus, dos versículos 2 até o versículo 5. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 1, dos versículos 2 até o 5, assim diz a palavra do nosso Deus. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derribar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Somente até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu creio que poucas coisas são tão constrangedoras quanto nós observarmos uma discussão de relação entre amigos e entre casais. Tente se lembrar da última vez que você ou presenciou ou participou de uma discussão de relação. Agora coloque-se nessa situação e imagine as pessoas olhando para você. Eu creio que quando você olha para uma discussão de relação, quando nós olhamos para isso, a nossa sensação é uma sensação de constrangimento. Porque geralmente nessas situações, coisas são trazidas à tona que nós não falaríamos em outra situação. Coisas são colocadas para fora que estão guardadas há muito tempo, e ali coisas que estão escondidas são lançadas diante da presença de todos, e mágoa é gerada, vergonha é gerada e constrangimento é gerado. Mas como que nós reagimos quando nós participamos, estamos envolvidos em alguma discussão dessas? Geralmente nós temos uma visão elevada a respeito de nós, e nós só entramos e nos colocamos numa situação dessa porque nós achamos que há algo que a outra parte está nos devendo e que nós não estamos recebendo. Não estamos recebendo atenção, não estamos recebendo carinho, não estamos recebendo aquilo que nós achamos que deveria ser justo para dar para nós, e diante disso, nós reagimos da maneira como reagimos quando entramos em uma situação dessas. A palavra de Deus, ela descreve o nosso relacionamento com o nosso Deus como uma relação entre um esposo e uma esposa. O Deus a quem nós servimos, ele é um Deus relacional. E o que nós vemos aqui no livro de Isaías é que ele chamará o seu povo para conversar a respeito do relacionamento deles. E Deus ali, como nós vimos no domingo passado, ele apresentará uma sentença contra o povo de Israel. E o que nós observaremos aqui nessa noite é como é que Deus responde diante das acusações que são levantadas pelo seu povo. E para nós entendermos melhor o contexto de todo o livro, nós notamos aqui que o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é um profeta pós-exílico. E nós sabemos que este livro foi escrito aproximadamente 100 anos depois do primeiro retorno dos cativos da Babilônia. Nós vemos que aquelas pessoas que retornaram, elas tinham uma expectativa elevada a respeito da reconstrução do templo, da reconstrução da Nova Jerusalém, a vinda do Messias e o reino de Israel soberano diante de todas as nações. Mas quando nós olhamos para o contexto do livro de Esdras e Neemias, nós vemos ali que o povo retornou, mas a glória do templo não se comparava ao templo de Salomão. Os muros foram levantados, mas a presença de Deus não se manifestava no meio do seu povo como se manifestou na consagração do templo a Salomão.
E diante disso, o povo se esmorece. E quando nós olhamos para a história do povo de Deus, o povo que retornou do cativeiro da Babilônia, nós vemos que o exílio não mudou o mal fundamental que havia no coração daquele povo. Às vezes, diante das expectativas frustradas do cumprimento das profetas, de profetas como Ageu e profetas como Zacarias, que profetizaram nos dias de Esdras e Neemias, nós vemos um povo desanimado e um povo acostumado com Deus, ao ponto de levantar acusações contra o Senhor. E no livro de Malaquias nós vemos pelo menos 6 coisas, 6 argumentos que Deus tratará com o seu povo, porque nós notamos aqui que Deus levantará um argumento, o povo fará uma contraposição e Deus apresentará a real situação deles. Observe, a primeira coisa, e é o objetivo da nossa pregação de hoje, nós vemos que o povo levantará uma acusação contra Deus dizendo: o quê? O Senhor nos ama? Como é que nos amaste? Isso é o que nós vemos aqui no versículo 2 que nós lemos. Como é que nos amaste? Olha a situação que nós nos encontramos. E Deus vem ali a trazer uma resposta para o seu povo. Na sequência do capítulo 1, dos versículos 6, até o capítulo 2:8, nós vemos que Deus levantará uma acusação contra aquele povo, dizendo que, olha, vocês estão desprezando o meu nome. E o povo vai dizer, mas como é que nós desprezamos o seu nome? No que é que nós havemos profanado ao Senhor? E nós vemos que Deus ali mostrará que aquele povo, a maneira como eles estavam lidando com o culto, era uma maneira que não honrava o nome de Deus. Caminhando no capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 16, nós vemos que o povo ali estava reclamando diante de Deus, que Deus não estava recebendo a oração deles. Por que é que nós trazemos as nossas ofertas diante de Deus e o Senhor não está nos respondendo? E nós vemos aqui, vocês estão com seus relacionamentos corrompidos, vocês estão se casando com idólatras, vocês estão agindo de maneira violenta dentro do lar e vocês estão se divorciando de suas esposas. Deus, ele continua ali a dizer, mas o povo, no seu estado de rebeldia, no seu estado de se achar injustiçado, ele vem dos versículos 2:17 ao capítulo 3:5 e dizer o seguinte: onde é que está o Deus da justiça? Parece que Deus gosta mais daquele que pratica o erro. Onde é que está esse Deus do juízo? Há um questionamento sobre o caráter de Deus. E Deus continua ali a confrontar aquele povo e diz que, olha, vocês, além de tudo isso, vocês estão me roubando. E o povo vem e diz, mas no que é que nós te roubamos? E como se não bastasse, no final do capítulo 3, nós vemos que o povo estava falando mal contra Deus. O povo estava dizendo, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena viver esta vida, deveríamos estar fazendo uma outra coisa. E Deus fala, vocês estão falando mal de mim. Quando nós olhamos para o povo de Israel, é capaz que nós, digamos, que povinho complicado esse. Mas voltemos para a nossa vida, para o nosso relacionamento como o povo da aliança. Quantas vezes nós não pensamos quanto esse povo e dizemos, olha, acho que não está valendo muito a pena servir a Deus não. As coisas não estão funcionando do jeito que eu imaginava, eu não estou recebendo aquilo que eu acho que Deus deveria me dar. E ao ponto de chegar, para que eu vou ofertar alguma coisa na igreja? Quantas vezes nós não chegamos também e olhamos para a vida dos ímpios e falando, olha, parece que Deus ama mais esse pessoal do que a gente. Quantas vezes nós nos chegamos diante do culto de Deus e nós oferecemos aquilo que há de pior em nós, do pior do nosso sacrifício, do pior do nosso louvor. E veja, nos tempos que nós estamos vivendo, quantas vezes nós, no silêncio do nosso coração, já não nos voltamos para Deus e falamos, você não me ama, Deus. Porque se você me amasse, eu não estaria vivendo na maneira como eu estou vivendo. Então, nesses versículos que nós temos aqui, Deus, ele dará uma resposta a isso que o povo está dizendo.
Agora, se coloque no lugar de um Deus que nós acabamos de cantar aqui, um Deus que é santo. Coloque-se no lugar de um Deus que é um Deus soberano. Como é que você responderia diante dessas acusações? Como é que você responderia para um povo, para uma igreja que diz: Deus, você não me ama, nós não estamos te menosprezando, você não está respondendo às nossas ofertas, não está respondendo, o Senhor não é justo, nós não temos te roubado em nada, e não temos, o que a gente tem falado contra ti? Eu creio que se nós nos colocássemos no lugar de Deus, nós consumiríamos as pessoas que estivessem nos direcionando essa palavra. Mas contrário a toda a expectativa, como é que Deus ele responde à nossa acusação de que Ele nos ama? E a primeira coisa que nós veremos aqui no texto da palavra de Deus, que a maneira como Ele respondeu o povo no período de 100 anos após o retorno do cativeiro babilônio, e da maneira como Ele ainda nos responde hoje, é que ao invés de vir com uma acusação da qual Ele tem todo o direito, Ele vem até nós e nos responde com uma declaração de amor. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, da maneira como Deus nos responde diante a nossa falta de reconhecimento pelo amor que Ele nos tem dado, Deus ele nos responde com uma declaração de amor. Versículo 2, o Senhor diz: eu sempre os amei. O que Deus está dizendo para o povo não é que eu amei vocês no passado. Eu amei vocês, continuo amando vocês, eu sempre amei vocês. Quando nós estamos em uma discussão de relação, você diz para a sua esposa ou para o seu esposo, no meio de tudo aquilo, quando você é atacado, quando acusações são colocadas, você responde com uma declaração de amor? Eu creio que dificilmente você faz isso. E eu, quando estive envolvido numa situação dessa, eu creio que eu não fiz isso, não dei uma declaração de amor. Mas o que Deus está nos colocando aqui é que Ele começa dizendo ao seu povo: eu sempre os amei. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, lá no capítulo 7 do livro do Deuteronômio, nós lemos que a palavra de Deus nos diz através de Moisés que o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o julgamento que tinha feito ao pai de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Observa como Deus responde à acusação desse povo. Ele responde dizendo: eu amo vocês, eu sempre amei vocês. Isso é o que Deus nos diz ainda hoje. Mas como povo, nós muitas vezes olhamos para as situações e dizemos: como é que nos amaste? Você já teve dúvida do amor de Deus sobre a sua vida? Veja, quando tudo está bem na nossa vida, dificilmente nós questionamos o amor de Deus. Mas basta a situação ficar complicada, basta nós não termos a saúde que nós imaginávamos que Deus deveria nos dar, ou as condições financeiras ou os relacionamentos que Deus deveria nos dar, que nós achamos, nós nos voltamos para Deus e dizemos: como é que você tem me amado, Deus? Como é que o Senhor me ama, se no meio dessa pandemia eu perdi meu emprego? Onde é que está o seu amor, se no meio de tudo isso eu perdi pessoas que eu amo? Se nós formos sinceros, nós muitas vezes, quando as situações elas não nos são favoráveis, nós levantamos o mesmo questionamento que o povo de Deus fez. Nós perguntamos: com que é que nos amaste? O que o povo de Deus ele está revelando com isso? O que nós revelamos quando nós levantamos um questionamento deste para com Deus? Basta nós nos lembrarmos quando a gente está conversando com alguma criança, com os nossos filhos. Quando você aplica uma correção em uma criança, como que ela te fala: papai, muito obrigado.
Muito obrigado porque você foi usado por Deus para corrigir esse meu pecado e eu reconheço a ação positiva do Senhor sobre a minha vida. Não. O que as crianças dizem? Você não me ama. Você me odeia. Você está aqui me castigando. Você está tirando aquilo que eu mais gosto. Você só pode me odiar. Quantas vezes nós, quando éramos crianças, não dizemos isso para os nossos pais? E quantas vezes nós não ouvimos isso dos nossos filhos? Mas veja, a criança faz isso por conta da rebeldia dela, mas nós muitas vezes fazemos isso porque nós agimos como crianças. Nós agimos marcados por uma imaturidade semelhante à de uma criança, onde nós ignoramos tudo aquilo que Deus fez por nós e focamos unicamente na situação, unicamente naquilo que nós achamos que nós deveríamos receber naquele momento. Sabe qual que é a razão pela qual nós questionamos Deus? Porque além da imaturidade, há uma ingratidão no nosso coração. E esta ingratidão, ela se deve ao fato de nós fecharmos os nossos olhos para todas as coisas boas que Deus ele tem feito por nós. Vamos voltar para o contexto do povo que havia retornado do exílio babilônico. Deus poupou aquele povo durante os 70 anos em que eles estavam no exílio. Deus poderia ter exterminado aquela nação, mas Deus poupou o povo. Deus, soberanamente conduzindo a história, moveu Ciro para decretar, colocar um edito para que o povo retornasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Deus não deixou o povo só. Deus ele preparou uma liderança. Ele levantou ali Josué e Zorobabel, onde eles estabeleceram os fundamentos do templo. Deus preparou um escriba, um conhecedor da lei do Senhor, para ensinar aquele povo, enviando Esdras. Deus levantou Neemias, um líder, onde a muralha de Jerusalém, elas foram reconstruídas. Veja, Deus não deixou o seu povo sem condução, sem uma liderança. E Deus também não deixou o seu povo sem palavra. Ele mandou o profeta Ageu para exortar aquele povo para se voltar, para reconstruírem a casa do Senhor. Ele levantou ali o profeta Zacarias para trazer esperança ao coração daquele povo. E nós estamos aqui diante de Malaquias, 100 anos depois desse retorno, trazendo a exortação de Deus, e ao invés de iniciar com uma palavra dura, que Deus teria todo direito, ele começa aqui apresentando a mensagem do Senhor, apresentando aquilo que Deus diz: eu sempre os amei. Você tem questionado o amor de Deus por sua vida? Veja o que Deus tem preparado para nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos preservou durante toda a nossa caminhada. Nós poderíamos ter padecido, poderíamos ter morrido, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, unicamente pela sua graça, Ele nos preservou. Deus ele tem preparado pessoas para nos conduzir na instrução da palavra dEle. Deus ele nos tem dado a sua igreja, Ele nos tem dado o seu Espírito Santo, através do qual o nosso coração é convencido do pecado, da justiça e do juízo. E Ele nos tem dado o seu grande profeta, o seu Filho, que nos transmite as palavras de vida e nos traz à memória aquelas coisas que devem nos dar esperança. Como que nós temos reagido diante do amor de Deus? Será que nós temos voltado o nosso dedo em riste para com Deus e dizendo: o Senhor não me ama? Ou será que nós temos reconhecido que assim como no passado Deus protegeu o seu povo, Deus o preservou, Deus levantou líderes, Deus transmitiu a sua palavra, Deus transmitiu graça a eles? Como que nós temos respondido a essa palavra? Porque a ação de Deus, quando Ele convoca o seu povo que está indiferente para o relacionamento da aliança, Ele começa dizendo: eu sempre amei vocês. A palavra de Deus para nós aqui nessa noite é que o Deus a quem nós servimos é um Deus que Ele nos ama. Mesmo quando os nossos olhos, eles estão cegados para o seu amor, Deus ele traz à nossa memória a realidade de que Ele amou o seu povo no passado, Ele nos ama hoje e nos amará eternamente.
Mas a palavra de Deus, ela continua aqui nos mostrando que Deus ele vai fundamentar esse amor. O povo está dizendo, como é que nos amaste? E o versículo 2 continua, o Senhor responde. Ele vem aqui a contar uma história para o povo de uma maneira bem resumida. E ele diz, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Deus ele mostrará aqui que ele evidencia o seu amor quando o seu povo vem com a acusação dizendo, como é que você nos ama? Deus evidencia o seu amor através da eleição do seu povo. Veja, ele vem aqui a dizer, vocês se lembram da história do patriarca de vocês? Vocês se lembram de Isaac e dos seus filhos, Esaú e Jacó? Pois bem, Esaú era irmão de Jacó, e vocês sabem que Esaú era o primogênito. Mas eu amei a Jacó. Pense quando você se apaixonou pela sua esposa. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você deve ter observado é, ela é uma pessoa cristã? Ok. Mas eu tenho certeza que você deve ter olhado para a aparência dela. Eu posso dizer que eu olhei. Eu falei, essa daí é minha, porque essa é linda. A nossa escolha, ela está embasada, sim, nos atributos positivos que a pessoa com quem nós casamos, com quem nós nos relacionamos, nós nos baseamos em coisas positivas a respeito dela. É uma pessoa cristã? É uma pessoa bonita? É uma pessoa piedosa? Essas coisas são colocadas diante de nós, mas Deus vem aqui a nos dizer que Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó. Se você se lembrar da história de Esaú e Jacó, dos filhos de Isaac, nós vemos que Jacó ele não era o preferido do seu pai, ele estava sempre com a sua mãe. E nós vemos que Jacó, ele enganou seu pai na sua velhice para receber a bênção no lugar de Esaú. Jacó era um mentiroso. Jacó era um enganador. E quando nós pensamos em quem Deus escolheria para a salvação, dificilmente nós pensaríamos, se não conhecêssemos nessa história aquilo que é a palavra de Deus, que Deus escolheria alguém como Jacó. Mas quando nós lemos lá, em Romanos, no capítulo 9, nós vemos a eleição de Deus atuando a despeito de quem são os envolvidos. Paulo diz, isto não aconteceu com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, desprezei Esaú. Deus ele declara o seu amor para o seu povo, ele evidencia este amor através da eleição. Veja, o povo que estava vivendo no período após o retorno do exílio babilônico, eles estavam achando que eles mereciam alguma coisa. Eles estavam achando que Deus estava sendo injusto para com eles, mas Deus traz a memória de que a sua eleição, ela não está baseada nas coisas que nós fazemos, ela não está baseada na nossa posição social ou na nossa posição dentro do corpo de Cristo, ela não está baseada no poder, mas ela está baseada unicamente naquele que nos chama. Deus ele derrama a sua graça sobre pessoas que quando nós olhamos para ela, nós diríamos, esse daí não merece coisa nenhuma. É justamente sobre esses que Deus derrama a sua graça. E foi sobre a vida deste Jacó enganador, que Deus, para que prevalecesse o propósito da eleição, ele manifestou a sua graça, derramando o seu amor com ele. Observe, quando nós levantamos o nosso dedo e dizemos para Deus que ele não nos ama, Deus, além de nos fazer uma declaração do seu amor, eu sempre amei vocês, ele vem e coloca diante de nós e nos diz, eu amei vocês a despeito de quem vocês são.
Eu amo vocês a despeito daquilo que você tem feito. Como que nós temos reagido? E como que nós temos desfrutado desse privilégio da eleição que Deus nos deu? Nós não fizemos nada para receber a graça e o amor de Deus. Jacó não tinha nada em si para merecer a graça de Deus, mas ele foi objeto da graça de Deus. O povo de Israel que estava no período pós-cativeiro foi objeto da graça de Deus, porque Deus é aquele que concede da sua graça, Deus é aquele que confirma o seu amor àqueles que ele bem entende, aqueles sobre quem ele deseja manifestar a sua misericórdia. Então Deus, ele nos declara que ele nos ama. Deus, ele evidencia o seu amor a nós através da sua eleição. Mas o texto aqui nos fala a respeito de Esaú e de Edom. Veja, a resposta que Deus dá para a dúvida do amor para com o povo, ele aplica a doutrina da predestinação à vida daqueles servos de Deus. E ele demonstra e ele evidencia que o seu amor não é evidenciado unicamente sobre aqueles que ele elege, mas Deus evidencia também o seu amor através da sua rejeição. Ele nos diz aqui, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó, e ele diz, e desprezei a Esaú. E ele fala, fiz dos montes de Edom uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Quando nós olhamos para a vida de Esaú, nós precisamos ver o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo, vocês não mereciam, assim como Jacó não merecia ser salvo, não merecia eleição, mas eu manifestei a minha misericórdia sobre ele. Mas sobre Esaú, Deus diz que eu o desprezei. E quando nós lemos aqui que Deus desprezou Esaú, é o uso nessa tradução de um certo eufemismo. Porque quando nós buscamos a palavra hebraica, que foi utilizada nesse texto para se referir ao desprezo de Deus por Esaú, é como se Deus estivesse dizendo, e como de fato ele disse, eu amei a Jacó e odiei a Esaú. A maneira como Deus evidencia o seu relacionamento com Esaú é uma relação de desprezo, é uma relação de ódio, e nós podemos até mesmo ficar com dó de Esaú e falar, mas como que Deus fez uma coisa dessa? Por que Deus não manifestou da sua graça também a Esaú? Quando nós nos voltamos lá para Gênesis 15, nós vemos que Esaú foi alguém que desprezou a sua primogenitura. Esaú, ele trocou por um pouco de comida, por um prato de lentilha, aquilo que era de direito seu. Quando nós vamos lá para a Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, nós vemos que o autor aos Hebreus dá uma advertência para os crentes daquela igreja, dizendo, olha, tome cuidado, para que não haja entre vocês nenhum que seja impuro e profano, como foi Esaú. Aquele autor está dizendo, olha, não haja como Esaú, porque Esaú foi impuro. Sabe qual que é a palavra que o autor de Hebreus usa para dizer que Esaú foi impuro? Esaú foi um pornos. Esaú foi um prostituto. Que palavra pesada Deus está dizendo aqui. Esaú foi alguém que foi impuro, alguém que viveu como um prostituto e alguém que viveu de uma maneira profana. E o texto de Hebreus diz, vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitada, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Esaú, ele desejava a bênção da primogenitura depois de ter negociado dela, mas ele não queria saber de relacionamento com Deus. Esaú queria as bênçãos, mas não aquele que é o doador das bênçãos. E o texto de Hebreus coloca uma advertência dizendo, não seja como esse que eu odiei, esse como eu desprezo. Porque a maneira como ele viveu foi uma maneira de rejeição a tudo aquilo que eu valorizo.
E você já deve ter ouvido aquele ditado de tal pai, tal filho. O povo de Edom foram os descendentes de Esaú. Quando nós olhamos para a história do povo de Edom, nós vemos que quando Moisés estava peregrinando pelo deserto, e a caminho da terra prometida, ele pediu para que o rei de Edom permitisse que ele passasse pela sua cidade. Mas o rei falou: se vocês passarem por aqui, nós iremos em guerra contra vocês. A inimizade estava estabelecida. Nós vemos que por conta do que Jacó fez, Esaú o odiou. E este ódio que ele teve por Jacó se transmitiu a toda a sua família. E isso nós vemos quando o profeta Obadias pronuncia a palavra de Deus contra Edom. Porque sabe o que os edomitas fizeram durante o período do cativeiro babilônico? Obadias vai nos dizer que eles saquearam Jerusalém, eles se alegraram com a destruição do irmão deles. As pessoas que estavam fugindo dos babilônicos, eles matavam essas pessoas, e muitas das pessoas que eles pegavam fugindo, eles devolviam para os seus opressores. Esta foi a situação de Edom. E no livro de Obadias, nós vemos que Deus coloca Edom como sendo uma cidade exaltada. E ele fala: você será humilhado, você será destruído. E olha só o que Deus diz a respeito de Edom. Você pode ser destruída e querer reconstruir tudo de novo. Mas olha o que Deus diz no versículo 4. Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada terra de maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. A gente costuma dizer, né? Aquilo que a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas você já pensou se Deus estiver contra nós? A maneira como ele se refere ao povo de Edom é o povo contra quem o Senhor está irado para sempre, a terra da maldade. Quando nós olhamos na história de Edom, Edom foi varrida da face da terra em termos de ser uma cidade habitada. Essa cidade que se julgava como poderosa, exaltada, que as suas casas eram construídas entre as rochas. Em 64 a.C., ela foi anexada ao Império Romano. Posteriormente, ela sofreu 2 terremotos que a deixaram completamente desabitada. E hoje, parte das ruínas dela nós encontramos em uma das 7 maravilhas do mundo, que é na cidade de Petra, onde tem aquelas grandes construções esculpidas por onde as rochas. Onde está hoje? Edom é um local que pode até pensar em reconstruir, mas é o povo que Deus diz, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Você deve estar se perguntando como é que Deus manifesta o seu amor na sua reprovação. Nem Jacó, nem Esaú mereciam coisa alguma. E Deus, olhando para a história, Ele mostra: vocês estão vendo o povo de Edom aí? Veja, diferentemente deles, que eu vou varrer da face da terra, que o seu lugar será uma habitação de chacais, eu preservei vocês. Eu guardei vocês durante o cativeiro. Eu trouxe vocês para a terra. Eu dei promessas para vocês. Eu dei a minha palavra para vocês. E qual o privilégio que nós desfrutamos hoje? Nós poderíamos viver como esses réprobos. Nós poderíamos viver como pessoas que seriam chamadas de povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Mas pelo fato de termos sido unidos a Cristo Jesus, nós fomos tirados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da luz. E Deus nos revela, nos evidencia o seu amor, nos mostrando que o seu amor é evidenciado também através da sua rejeição. Mas acima de tudo, no versículo 5, Malaquias termina dizendo: vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Como que Deus manifestou o seu amor a Israel? Ele o elegeu, Ele o protegeu, Ele o disciplinou e Ele o restaurou. Deus agiu de maneira graciosa sobre o seu povo.
Como que Deus evidenciou a sua grandiosidade sobre as nações? O livro dos profetas menores, nós vemos ali o juízo de Deus proclamado contra as grandes nações. Nós estamos acompanhando os noticiários. Nós vemos essa situação da invasão que a Rússia está realizando. Quando nós olhamos para esses grandes impérios, para essas grandes potências, China, Rússia, Estados Unidos, ou quaisquer outros que venham a levantar, para nós parece impossível que esses impérios virão a cair. Mas observe, quem foi que levou o povo para o cativeiro? O Reino do Norte, os assírios. Quem depois levou o Reino do Sul? Nós vemos os babilônios, nós vemos os persas, nós vemos os gregos, nós vemos os romanos. O que é o Império Romano hoje? É um monte de ruína que você vai lá visitar em Roma quando você tem dinheiro e quer fazer um turismo. O que é Grécia no contexto europeu? Não é nada. O que era antigamente a Pérsia, a Babilônia e a Síria? Aqueles povos incumplidos na região do Oriente Médio. O que Deus ele nos mostra na sua palavra é que chegará um dia que o seu poder ele será evidenciado a todos, que o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. E nós já começamos a evidenciar isso através da manifestação máxima do amor de Deus sobre as nossas vidas. Veja, o plano de Deus nunca foi ficar unicamente com o povo de Israel, porque a promessa que ele fez a Abraão é de que em Abraão seriam benditos todos os povos da terra. E hoje eu e você fazemos parte deste povo, e nós podemos testemunhar a grandeza de Deus dentro das fronteiras da igreja. Mas nós também podemos testemunhar, e um dia testemunharemos a grandeza de Deus fora das fronteiras de Israel, porque o Senhor, ele virá como juiz. Ele virá e estabelecerá o seu reino, a sua nova Jerusalém, e todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés, e nós para sempre desfrutaremos do amor eterno do nosso Deus. Veja, no domingo passado o reverendo Wilson nos disse das palavras pesadas presentes em Isaías. Mas como é que Deus começa pronunciando a sentença contra Israel? Como é que Deus, ele se direciona, como ele responde a nós, quando o seu povo diz: Senhor, você não tem nos amado. Tu não tem nos amado, como é que tu nos tem amado? Deus ele nos responde fazendo uma declaração de amor. Deus ele nos responde evidenciando que o seu amor ele é revelado a nós através da sua eleição, da sua escolha graciosa, e que o seu amor é revelado também a nós através da sua rejeição, nos mostrando que um dia nós contemplaremos a grandeza do Senhor, o quão grande é o Senhor também fora das fronteiras de Israel.